Momento do rei Davi. E é um mau momento, é um pior momento da vida dele. E nesta noite eu quero, com muito temor e tremor, que você se aproprie desta palavra hoje. O capítulo 21 de 1 Samuel, a parte final, o versículo 10 em diante, ele começa dizendo assim, 21 e 10, de 1 Samuel 21 e 10, não 21 e 10. Olha o que diz o texto sobre esse grande homem de Deus chamado Davi. Então, Davi saiu fugindo de Saul. Davi, aquele que enfrenta urso, enfrenta leão, mata, aquele que mata gigante, ele está vivendo esse tempo. Davi fugindo de Saul, ele foi procurar abrigo no território dos inimigos. O texto diz que quando ele chega lá, versículo 11, as autoridades daquele local disseram ao rei Aquis: não há dúvida de que este é Davi, é ele mesmo, não é um sósia dele, não é ele, é aquele que matou o urso, gigante, leão, é ele, o rei da terra de Israel. Interessante, ele está fugindo, no trono tem outro rei, mas ele é olhado como um rei. A respeito dele, as mulheres cantavam enquanto dançavam. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Ele está famoso. Versículo 12. Davi assustou-se com essas palavras deles e ficou com muito medo de Aquis. Ele está com medo de Saul, agora ele está com medo de Aquis. Versículo 13. Então, na frente de todos eles, fez de conta que estava louco. Davi percebeu que o quadro não era bom para ele, então ele se fingiu de louco, ele fez papel de um doente mental. E quando tentaram segurá-lo, ele começou a agir como doido, rabiscava os portões da cidade e deixava escorrer saliva pela barba. É como que ele tem incorporado um papel teatral de um débil mental. Ele está irreconhecível. E por que ele está assim? Sabe, tem momentos na nossa vida que tudo dá errado. Tudo dá errado. E é provável que eu esteja falando com vidas assim, hoje. Está tudo dando errado. Há um inimigo terrível querendo tirar a vida de Davi, e o inimigo é ninguém menos que o rei Saul. Davi, então, ele muda do seu território, ele muda do seu país, ele muda do seu povo, e ele vai para um outro povo, pensando: aqui eu vou ficar anônimo, aqui eu me escondo, aqui eu vou viver o anonimato, aqui eu encontro um esconderijo. E quando ele chega lá, ele descobre que ele é famoso, e que as pessoas conhecem a fama dele, conhecem a história dele, e ele entende que ele caiu, ele entrou numa cilada. Aonde ele está agora, ele vai ser morto. Ele matou o líder, o campeão daqueles povo, que era o Golias, e ele agora está na casa do inimigo, na casa do inimigo. Imagine você essa guerra de Israel com Hamas, e alguém foge para Gaza, e de repente lá a turma dos terroristas, ele é judeu, ele está aqui.
É mais ou menos isso. Estou na casa do inimigo e me descobriram. O texto diz que ele tem um insight dado por Deus. Ele se finge de doente mental. Ele começa a rabiscar paredes e portas e começa a babar e faz um jeito de doente mental. Literalmente. Papel de louco. E o texto vai dizer que, versículo 14, 21 e 14, então Aquis disse aos seus oficiais, aqueles que identificaram Davi, esse homem é louco. Vocês trouxeram um biruta, um louco para cá? Trouxeram ele para cá? Isso é biruta, é maluco. Versículo 15, será que já não tenho bastante doentes mentais aqui? Tem muitos, mais um. E o texto vai dizer que no meio dessa confusão toda, ele é como que descartado. Aí entra o capítulo 22. E começa dizendo, Davi saiu daquele lugar. Davi sai de Gate, visto como um maluco, como um doido, alguém que baba, alguém completamente doente. E aí, ele diz assim, esse cara é inofensivo, ele é maluco. Não tem nenhum poder de reação contra nós. É doido, deixa esse doido embora. E ele sai, e ele vai para uma caverna. E nesta noite, a gente vai pensar sobre isso. Quando tudo está dando errado na vida, quando tudo está fora do lugar, quando nada dá certo, não dá certo em nenhum lugar que você vai, não dá certo. O texto diz que quando ele chega nessa caverna de Adulão, Davi, ele fugiu de Gate e foi para uma caverna na cidade de Adulão. E quando seus irmãos e o resto da família souberam que ele estava lá, foram ficar com ele. Interessante, os irmãos não têm uma boa relação com ele. Mas o quadro já correu, já está na mídia. Davi está maluco, doente, está um louco, perturbado, babando, ele está com um problema mental. E Jessé, aquele pai que esqueceu dele lá atrás, aquele pai que nem lembrava que ele era filho, os irmãos que tinham muita briga com ele, a família foi lá tentar ver o que está acontecendo. Meu irmão caçula enlouqueceu, está biruta, está doido. Ficaram lá um pouquinho de tempo com ele. Aí o texto vai dizer assim, versículo 2, e todos os homens que estavam em dificuldades, ou com dívidas, insatisfeitos, também foram. A caverna estava vazia. E quando foi noticiado que Davi, o campeão, o poderoso, ele entrou naquele buraco, naquela caverna. Primeiro, a família foi por um tempo, e na sequência do texto, vão sair, vão embora, vão para outro destino. Mas, todos os perturbados, endividados, depressivos, angustiados, um número de 400 homens, foram para lá também. Imagine você, Davi já não está bem, Davi está ameaçado de morte, Davi tem uma espada na cabeça dele 24 horas, e agora, fugindo do seu país, do rei do seu país, do rei de Gate, ele agora está no local, e 400, vou chamar de perturbados, chegam para aquele local. 400 homens, destruídos, dilacerados, acabados. Irmãos, esses homens estão completamente no fundo do poço, essa turma toda aí. Literalmente na fundo do poço, insatisfeitos, endividados. Ou seja, você está endividado, tem um credor no cangote deles. Tem um credor atrás de cada um deles, ameaçando. 400 homens.
eu tenho nessa noite uma palavra para mim e para você. O que você faz quando tudo está dando errado? Há um adágio popular que diz: quando a vida te dá um limão, completa para mim. Você faz o quê? Esta noite, Deus manda dizer a mim e a você, que esta noite é da limonada suíça do céu. Diga assim: vou fazer uma limonada. Tudo está dando errado. 400 homens destruídos, aniquilados. E Davi é o 401. Para todo mundo. Ali é um buraco negro. Ali é um inferno naquele local. Adulão virou o inferno. 400 homens sem esperança, endividados, depressivos, acabados, amargurados, derrotados. Mas sabe, irmãos, Deus lida conosco a partir de como reagimos nas circunstâncias adversas. Eu vou repetir isso. Deus lida conosco a partir de como reagimos nas circunstâncias adversas. Deus vai agir. Então, da maneira como eu lido, Deus vai agir. Davi não imagina que quando ele entrou ali, e entrou o primeiro, o segundo, o terceiro, Davi não chamou. Olha o que diz o texto: e todos os homens que estavam insatisfeitos, eles foram, é o versículo primeiro. Volta primeiro. Davi fugiu, e quando seus irmãos souberam, foram ficar ali. Davi não chamou ninguém. Ele queria ficar sozinho. Ele não chamou. Deus estava agindo. Os 400, versículo 2, não chegaram de uma vez. Chegou 2, chegou 3, 4, e foi aumentando. E todos os homens que estavam em dificuldades, ou com dívidas, ou insatisfeitos, também foram. Colore isso aí, por favor. Também foram. Está claro esse texto? Davi foi primeiro, chegou sozinho, está sozinho. A família soube, foi para lá. Na sequência do texto, você vai ver aqui que Davi vai pedir ao rei, versículo de número 3. Daquele lugar, Davi foi para Mispá, em Moabe, e disse ao rei: deixa meu pai e minha mãe aí, toma conta deles. Davi não imagina que aqueles 400 homens que lá estão, todos no fundo do poço. Davi tem uma opção e uma decisão a tomar. Davi podia dizer: eu vou ficar igual a eles. Eu vou ser o 401. Era um caminho. Está todo mundo no buraco? Eu também. Está todo mundo depressivo? E eu também. Está todo mundo acabado? E eu também. Essa era uma opção. Mas Davi tomou uma decisão diferente. E Davi não imagina, e você vai ver isso lá na frente, que a partir daquele buraco, daquela caverna, Davi vai formar o maior grupo de heróis que Israel já conheceu. Deixa-me dizer uma coisa dura, daquele lixo, Davi transformou em diamante. Daquele bagaço, Davi transformou em heróis que Israel nunca havia conhecido antes. Eu quero olhar esse texto a partir de algumas premissas. O que faz dentro desse momento tão terrível? Você está aqui hoje, não precisa dizer. Mas,
Você lá dentro diz assim, olha, não está dando certo no emprego, não está dando certo em nada que eu faço dar certo. Parece que tem uma maldição. Ontem, preguei no local e quando acabei de pregar, veio uma senhora e disse assim, pastor, nunca vi na vida, nunca nos vimos, de outro estado. O senhor pregou a minha vida toda. Eu sou a pessoa dessa pregação. Mas não foi só ela que veio falar isso. Então, nesta noite, eu sei que sentado aí, devidamente acomodado, você está dizendo, Deus, nada dá certo. Nada dá certo. Nada. Nada. Olha onde eu fui parar. No fundo de uma caverna. Nada dá certo. E o que é pior, que eu entro primeiro e eu estou atraindo só o que não presta. Ele não atraiu os empresários daquele local. Ele não atraiu os poetas. Ele não atraiu os oficiais. Ele só atraiu o que não prestava. Só o lixo. Não se assuste. Só o lixo. Eu fico pensando, ele olha para um, e você? Não, eu estou devendo muito e o cara disse que vai me matar. E você? Não, eu estou numa depressão crônica. Já tentei suicídio. Algumas vezes. E você? Não, eu estou na, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E você? Eu não estou nem aí para mais nada. Para mim acabou tudo. 400 homens. 400 palavras de miséria, de derrota. Davi naquele local, ele pode dizer, vou ficar igual, ou alguma coisa vai acontecer. Eu quero então começar a dizer para mim e para você, que todos os fracassos que a gente tem ou já teve, na verdade, é uma ferramenta de Deus. Deus está te ferramentando para você dar testemunho. Tem hora que eu sinto saudade do ano de 74. Foi quando Deus me arrancou das garras do diabo. Alguns sabem, muitos sabem. Eu era viciado, maconheiro. Já dormi debaixo de marquise. Eu já dormi. Já pedi comida de porta em porta. Aí quando Deus me arrancou, em janeiro de 74, havia uma explosão no Brasil, dois pastores, Nick Cruz, que escreveu um livro, A Cruz e o Punhal. E o Desafio Jovem, que era a casa de recuperação. A igreja de São Cristóvão tinha uma casa de recuperação. Irmã Neuza, filha do pastor, acho que é Abílio, se não me falha a memória. E eu no primeiro amor, Deus me libertou sem ter que ser internado. Deus me libertou sem ter que passar um período de internação. Deus me libertou pelo poder da palavra que veio. Eu procurei São Cristóvão, isso em 74. E fui apresentado ao pastor Abílio e a irmã Neuza. Desafio Jovem. Era a casa de recuperação. E eu me apresentei, me ofereci. Olha, se precisar de mim para falar, para testemunhar. Claro. Toda semana eu ia para aquele centro de recuperação. Eu parecia um tanque de guerra. Porque eu tinha acabado de sair da desgraça do vício. Eu entrava lá, irmãos, cuspindo fogo. Então, aquilo que eu vivi, aquilo que eu provei, na verdade, Deus tinha me capacitado para a autoridade contra outros viciados. A cada culto, irmãos, eram pessoas confessando a Cristo e recebendo a Cristo. Então eu começo dizendo para mim e para você, as tuas lutas, as tuas cavernas, é a plataforma de Deus para a tua vida. Você vai marcar vidas, você vai impactar vidas, você vai mudar vidas. O que faz numa caverna?
Eu pergunto, o que Davi fazia naquela caverna? Davi mudou a pauta da fala da caverna. O que tu acha que 400 homens derrotados vão conversar? O que tu acha? O que tu acha que eles vão falar? Só besteira? Alguém tem um crack? Alguém tem uma maconha? Alguém tem cachaça? Alguém tem álcool? É só miséria! Davi chega e Davi começa a virar a fala daquele local. É na caverna de Adulão, e eu quero colocar na tela para você. Coloca na tela aí o Salmo 142. É na caverna de Adulão que o poeta vai florescer. É no meio do caos, no meio do sofrimento. Salmo 142. Está na tela, nós vamos ler, é poucos versículos, é só 7 versículos. Eu quero, com toda a igreja, fazer essa leitura. Esse salmo, se você olhar aqui o título dele, Salmo didático de Davi, didático. A oração que fez quando estava na caverna de Adulão. Você está ouvindo isso? Diga assim, na caverna de Adulão. Não murmura. Não espragueja. Não. Muda a pauta. Muda a pauta. Todo mundo junto, vamos. 3, 2, 1. Eu clamo a Deus, o Senhor, pedindo socorro e suplico que me ajude. Aonde Davi está? Na caverna de Adulão. Mas Davi está dizendo para aquela massa que está ali, que é preciso clamar e dizer, Deus, me ajude. Vamos botar isso em prática hoje. Eu quero botar isso em prática hoje. Você, diga assim, Deus, me ajude. Deus, me ajude. Eu quero botar em prática. Diga, Deus, me ajude. A gente pensa, eu vou falar com um amigo meu que é polícia, que é o advogado. Esquece. Os homens falham. Maldito é quem confia no homem. O homem é falho. Deus me ajude. Eu vou contar 3, 2, 1. Você vai dizer, Deus me ajude. 3, 2, 1. Deus me ajude. Davi não diz, por que eu estou aqui? Por que eu caí? Por quê? Não! Davi diz, Deus me ajude. Você não pode surtar, porque senão você vai enlouquecer. Mas por que deu errado? Por que faliu? Por que quebrou? Por quê? Porque Deus me ajude. Porque Deus me ajude. Deus me ajude. É isso. Versículo 2. Levo a Ele todas as minhas queixas e lhe conto todos os meus. Tem quantos homens? 400. 400 homens. Aí um fala assim, não cara, o juro estava muito alto, era um agiota. Não, para de falar disso. Não, é que eu montei um campo lá para de falar disso. Eu tenho uma solução. Eu levo a Ele todas as minhas queixas. Quem tem queixa hoje para levar para Deus? O guichê está aberto. Eu vou repetir, o guichê está aberto. E lhe conto todos os meus problemas. E tu, quando orares, entra no teu quarto e rasga o teu coração. Davi está num buraco com 400 homens acabados. Ali tem o lixo daquele tempo. Ali tem um lixo. Ali é como se fosse uma Cracolândia de hoje aí. 400 homens acabados. E Davi está ali de forma didática, botando eles para cima.
por que nós estamos fazendo diferente? Por que você hoje está fazendo diferente? Você tem que viver esse texto. Eu levo a ele todas as minhas queixas. Conta o que não está legal. Fala para Deus. Não é postar na mídia social, não. É falar para Deus: Senhor, eu estou com dificuldade nisso. Eu estou com dificuldade nisso, Senhor. Deus, eu estou com um problema nessa área. Coloca para Deus. Deus, me ensina. Coloca para Deus. Eu vou repetir: coloca para Deus. Coloca para Deus. Coloca para Deus. Versículo 3. Quando estou desistindo, Ele sabe o que devo fazer. Você crê nisso? Quando eu estou desistindo, Ele sabe o que eu devo fazer. Já contei aqui dezenas de vezes, porque me marcou muito, que eu gosto de correr. Levi Santa Brígida, hoje está em Belém do Pará. Fuzileiro naval, operação especial, batedor de Harley Davidson. Um dia está correndo no aterro do Flamengo. Levi, fuzileiro, batedor, homem de operação. Aí a corrida, no aterro, ele chegou no final da energia dele. E ele vinha no ritmo e foi diminuindo o ritmo, diminuindo, para parar. Ia jogar a toalha. Aí quando ele está quase parando, Levi devia estar na faixa dos seus 48, 47 anos. Passa um cidadão com ele, de cabelos brancos, mais idade do que ele. O cara não vinha num pique de explosão, o cara vinha num ritmo de... Olhou e falou assim: tu não vai parar não, né, cara? Ele olhou para o cara assim, olhou para o cabelo branco do homem e disse: não, não vou parar não. Ele disse: pastor, eu ia jogar a toalha, mas Deus botou uma pessoa na hora que eu ia parar, com mais idade do que eu, para dizer: tu não vai parar não, hein, cara? Pastor, entrou uma força na minha vida, que eu terminei aquela corrida. Quando estou desistindo, não é talvez, não é quem sabe, Ele sabe o que devo fazer. Diga para quem está perto de você, diga assim: não desista, Deus sabe o que deve fazer. No caminho por onde ando, os meus inimigos armam uma armadilha para me pegar. Versículo 4. Olho para os lados e não vejo ninguém que me ajude, não há ninguém para me proteger, não há ninguém que cuide de mim. Versículo 5. Ó Senhor, eu grito pedindo a tua ajuda. Eu quero dizer hoje que você não está sozinho nem sozinha. Então, do limão é limonada hoje. Diga assim: do limão é limonada hoje. Do limão é limonada. E vai ser Suíça divina. Do limão é limonada. E eu quero que você dê um glória a Deus por isso. Irmãos, se a vida te levou para uma caverna, se a vida te trouxe um desemprego, se a vida te trouxe eu não sei, e você está do lado de gente que está igual a você vai ser usado por Deus para virar essa chave. Você vai mudar esse quadro. Você vai mudar esse quadro. Esse quadro vai mudar hoje. Esse quadro vai mudar hoje. Daquela caverna de Adulão, de 400 perdidos, Deus transformou no maior grupo de heróis que Israel já conheceu. A gente vai conhecer daqui a pouco esse grupo. Versículo de número 6. Escuta o meu grito pedindo socorro, porque estou caindo no desespero. Irmãos, não é pecado confessar isso. Deus, eu estou desesperado. Não é pecado isso. Eu vou repetir, não é pecado, irmãos. Pecado é cruzar os braços. Pecado é não se posicionar. Pecado é deixar que a circunstância fique maior do que aquilo que Deus quer fazer. Isso é pecado. Isso é pecado. Mas se confessar não é pecado. Daí, Deus, salva-me dos meus inimigos, pois eles são mais fortes, são demais para mim. Você reconhece isso? Você tem essa humildade de reconhecer isso?
Não, pastor, eu vou resolver. Não faz isso não. Tu não vai resolver. Tu não vai resolver. Peça ajuda a Deus. Tu não vai resolver. Sai desse orgulho do diabo. Sai desse pedestal. Abaixa. Deus, me ajuda. Me ajuda, porque eu não quero sucumbir. E isso vai me sucumbir. Isso vai me derrotar. Deus te trouxe hoje aqui. Para você sair daqui com uma decisão. É limonada. Geladinha. Maravilhosa. Deus vai mudar o quadro. Deus vai mudar o quadro. Versículo 7, último versículo. Livra-me do meu sofrimento e eu te louvarei na reunião do teu povo, porque tu tens sido para mim a minha bênção. Então você vai já agendar o culto de ações de graças. Posso ouvir um amém? Diga assim: vou agendar o culto de ações de graça. Eu vou. Agora vamos para 2 Samuel 22. 2 Samuel 22. Olha que coisa. A gente está na caverna de Adulão. Mas olha o que vai acontecer. 2 Samuel capítulo 22. Versículo 8. Isso é inacreditável. Se não tivesse na Bíblia, eu diria: isso é mentira. É mentira isso. Mas está na Bíblia. E Deus está falando. 22 e 8. 2 Samuel capítulo 23, me perdoe. Capítulo 23 e 8. 2 Samuel 23 e 8. Olha o que diz essa palavra. 2 Samuel 23, capítulo 23, versículo 8. Coloque na tela. Todo mundo junto, vamos embora. São estes os nomes dos soldados. Mas peraí, não era tudo derrotado? Não era tudo destruído? Não era tudo endividado? Não era tudo depressivo? Diga assim: o que está acontecendo comigo vai se transformar numa ferramenta de Deus para mudar a mim e quem está perto. Davi chegou daquela caverna fugindo para não morrer. Davi chegou daquela caverna depois de se passar como louco, como doente mental, babando. O diabo disse: você acabou, cara, você agora não passa de um doido, você agora, tu acabou, tu é um lixo agora. Davi chegou naquele local e atraiu só o que não prestava. Ele tem duas direções: ficar igual ou mudar. Ele escolheu mudar. Diga comigo assim: hoje eu escolho mudar. Hoje eu escolho mudar. São esses soldados famosos, Josebe Bassebete de Taquemone, que era o líder do grupo chamado Os Três. Com a sua lança, ele lutou contra 800 homens e os matou. Nunca na história de Israel isso foi dito. Deus, através de Davi, mudou a história de quem estava perto dele. A história vai ser diferente. Hoje nós falaremos, isso é uma mentoria. Ele foi um mentor, ele foi um coach, foi muito mais que isso. Lembra que são 400 homens arruinados, endividados, perdidos, depressivos, acabados. E agora tem gente que está virando um herói. Há um potencial dentro de você que você desconhece. Você devia comprar essa palavra. Há um potencial dentro de você que você desconhece. Tu nunca pensou nisso. Esse homem, quando entrou, ele entrou cabisbaixo, semblante caído. Ele nunca podia pensar que ele iria fazer coisas desse tamanho. Nunca. Versículo 9.
Eleazar, filho de Dodô e neto de Aui, era um dos famosos três. Uma vez, ele e Davi desafiaram os filisteus que se haviam reunidos para a batalha. Os israelitas se retiraram, mas Eleazar ficou e lutou contra os filisteus, até que teve uma cãibra tão forte na mão que não podia largar a espada. A espada dele ficou colada, ficou uma extensão do braço dele. Para e pensa comigo, esse moço aqui atrás era um acabado na vida. Deus te trouxe hoje aqui para dizer a você que Ele depositou em você algo que você não conhece ainda. Tem algo de Deus aí dentro que você não conhece. Você não conhece. É como uma joia preciosa que está no lixo. Uma joia, está no lixo essa joia. E alguém acha aí. Essa semana eu conversei com um homem que mexe com joia. Ele me contou algo que eu fiquei uau. Ele contou que um morador de rua achou um brinco com uma pedrinha vermelha, toda suja. O brinco estava quebrado. E ele pegou aquele brinco, levou numa casa de joia para vender por uma merrequinha qualquer. A pessoa que comprou aquela pedra olhou e disse: essa pedra, ela é diferente. Aí levou para um outro especialista de pedras preciosas. A pessoa examinou e disse: essa pedra é rara, é um diamante vermelho. Onde você pegou essa pedra? É um rapaz mendigo lá do bairro que achou. Corre atrás dele, procura ele e pergunta aonde foi que ele encontrou essa pedra. Aquele homem achou o mendigo. Tu achou aquela pedra onde que eu te paguei? Ah, foi em tal canto. Procura mais lá. Talvez tenha a outra parte. Porque brinco, são dois. Então, se tem um, pode ser que o outro esteja por lá. Passaram alguns dias. O mendigo voltou com uma outra pedra, machucadinha, quebradinha, sujinha. Ele não sabia que ele estava diante de algo de valor incalculável. Sabe? Quando entrou o primeiro homem, eu fico pensando, tenta imaginar assim, Davi está lá dentro sozinho, entra um cara, talvez com cara de cracudo, unha grande, suja, cabelo desgrenhado, cara de depressivo, cara de doente. Davi olhou, pô, cara. Aí entra o segundo, daqui a pouco tem 400 homens. Davi ou fica igual, ou diz: esse lugar vai mudar. Você veio hoje aqui para Deus te dar uma ordem. Você vai ser o agente da mudança. Eu estou repetindo e vou repetir. Você vai ser o agente da mudança. Pastor, está tudo dando errado. Tudo dando errado pode ser um trabalhar de Deus para mudar uma atmosfera. Você é o agente da mudança. Você é o agente da mudança. Deus vai mudar. Deus vai. Aí Davi começa a receber inspiração e ele compõe o Salmo 142. Meu Deus, o que é isso? E ele começa a compor aquilo e dizer, e aquilo vai tocando. Deus disse a mim que o quadro vai mudar.
Diga comigo assim: ou fica igual, ou o quadro muda. Por que Deus colocou isso aqui na Bíblia? Por quê? Mas vamos continuar nessa leitura. Versículo 11. Em seguida vinha Samar, filho de Agé, o Ararita. Os filisteus se juntaram em Leí, onde havia uma plantação de ervilhas, e os israelitas fugiram dos filisteus. Porém, Samar ficou na plantação, defendeu-a e matou os filisteus. Nesse dia o Senhor conseguiu uma grande vitória. Irmãos, aqueles homens viraram heróis, a tropa especial de Deus. Nunca houve em Israel um grupo como esse. E veio como, irmãos? Você sabia que o diamante, antes de ser diamante, era um carvão? O carvão, ele vai virar um diamante. Deus te trouxe hoje aqui, porque a Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça. Eu quero que você dê um grito hoje, dizendo assim: se você crê nisso, o quadro vai mudar. Não, tem que ser melhor. 3, 2, 1. O quadro vai mudar. O quadro vai mudar. Vai mudar. Diga assim: ou fica igual, ou Deus vai me usar para mudar. É tudo pinguço? Vou ficar um cachaceiro. É tudo alcoólatra? Vou ficar igual. É tudo drogado? Vou ficar igual. É tudo perdido? Vou ficar igual. Sabe? Davi não chamou ninguém para ali. Davi não procurou eles. Foram eles que foram atrás de Davi. Davi não sabe, Davi não imagina que aquilo que está chegando, não está chegando derrotado. Está chegando heróis nacionais. Davi não imagina isso. A tua casa vai ser transformada. A tua casa vai ser transformada. Eu vou repetir isso até você. Diga assim: a minha casa vai ser transformada. A tua casa, a tua vida vai ser transformada. Mas o problema é que a gente cruza os braços. Ó vida, ó vida. A gente cruza os braços. A gente cruza os braços. A gente cruza os braços. A gente, pastor, eu olho para cá, um perdido. Para cá, pastor, tá tudo dominado. Está tudo perdido. Tudo. Irmãos, Deus mandou dizer hoje à igreja que irmãos, estamos no último domingo. Amanhã é o último dia. O quadro vai mudar. O quadro vai mudar. O quadro vai mudar. Se minha mãe tivesse aqui, ela ia vir pegar ela agora, botar ela aqui agora. Um dia minha mãe gritou: eu não tive filho para o inferno. Ela deu um grito: eu não tive filho para o inferno. Eu não tive filho para o inferno. Uma mulher que não teve curso superior. Ela gritou. E a vizinha disse: dona Hilda, é o destino. Eu não aceito isso. Recapitulando, Davi está com medo de Saul. Davi vai para Gate, tem que fazer papel de maluco. Aí chega na caverna, sozinho. Ele quer ficar só. Aí chega 1, 2, 3, 400. O lixo, a escória chegou ali. A escória. O que faz? Suicídio coletivo? O que faz? Fica igual. O que faz? Falando palavrões. O que faz? Fica parecido. O que faz? Davi decide salmodiar. Você lembra de Paulo e Silas? Meia-noite? Num cárcere interior. Você lembra? Você acha que tinha saneamento naquela cadeia? Tinha esgoto naquela cadeia? Não tinha não. Aquele piso é de urina e de fezes.
Aquilo fede, não tem ventilação, não tem ar, não tem janela. Está cheio de presos. Paulo olha para Silas e diz: vamos ficar igual isso aqui? Claro que não. Então começa a cantar, começa a louvar, e começa o culto. E diz o texto assim: e os outros presos escutavam. Minha mãe dizia o tempo todo para mim: Jaime, quando eu dava umas palavrinhas para ela: você não é todo mundo. Diga para quem está perto: você não é todo mundo. Ah, fulano se separou, fulano divorciou, fulano está bebendo. Diga assim: você não é todo mundo. Fulano foi preso. Você não é todo mundo. 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 Não é que eu moro na comunidade. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Um queridinho nosso aqui, o pai não está aqui hoje, ou não sei se está. O filho ligou da penitenciária, o telefone funciona. Pastor, falando com meu filho, tá em Bangu, me dá o telefone aqui. Nunca vi, nunca falei. Ô varão, está quanto tempo já aí? Mais de 8 anos. Varão, tu toma posição na tua vida, porque Deus quer agir, mas se você não se posicionar, o diabo vai governar a tua vida. Não, eu estou perto de sair. Ok, saiu. Voltei a falar: pastor, saiu da cadeia. Legal. Agora corre para a igreja. Aí veio aqui. Cara, agora é tudo ou nada. Essa semana, pai, pastor, preso de novo. Novamente. Diga assim: eu não sou todo mundo. Diga: Deus vai me usar para mudar o meu entorno. Davi está mal, Davi está ameaçado, querem matar Davi. Chega 1, 2, 3, 100, 400. O que está acontecendo aqui? Eu não vou terminar igual essa turma. Não. Se eles vieram para cá, eles vão mudar. Porque ou eu mudo eles, ou eles me mudam. Ou eu mudo eles, ou eles me mudam. Aí ele faz o Salmo 142. Mas tem um outro Salmo, que é o Salmo 18. Esse eu quero, num ato forte, declarar esse Salmo contigo. Pelo menos, vamos gritar, pelo menos os 6 primeiros versículos. Salmo 18, é o mesmo momento, é Davi fugindo da fúria de Saul. Salmo 18, do versículo 1 ao versículo 6. E vamos ter um ato profético hoje. Ó Senhor Deus, como eu te amo, tu és a minha força. Quem é a tua força? Quem é a tua força? Quem é a tua força? O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo. E com ele estou o quê? Seguro. Saul está atrás dele. Mas ele não fala de Saul. Ele fala do Senhor. Versículo 3. Eu clamo pedindo o quê? Eu clamo a Deus pedindo ajuda. Irmão, você está precisando de quê? De saúde, de dinheiro, de quê? Clame pedindo ajuda. Diga comigo assim: Deus, me ajude. Me ajuda, Deus. Me ajuda, Deus. Deus, me ajuda, Deus. Você tem direito a isso. Bate, grita.
e Ele me salva dos meus inimigos. Louvem a Deus, ó Senhor. Estive cercado de perigos de morte, e ondas de destruição rolaram sobre mim. A morte me amarrou com as suas cordas, e a sepultura armou a sua armadilha para me pegar. Olha, ele viveu isso. Ele disse, olha meu Deus, olha só, eu senti que eu estava amarrado com as cordas. É assim que você está? Pânico, síndrome, depressão. É assim que você se sente? Então a coisa vai ter mudança nisso aí. Versículo 6. Diga-me todo mundo junto. Diga assim: no meu desespero, eu clamei ao Senhor e pedi que Ele me ajudasse. E do seu templo, o Senhor ouviu a minha voz e Ele escutou o meu grito de... Coloca agora na NAA esse texto. NAA. Coloca na NAA. Porque a gente vai ter um ato profético hoje no nome do Senhor Jesus. Todo mundo junto, vamos? 3, 2, 1. Agora colore essa expressão aqui. Gritei e embaixo, o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Já viu quando uma mãe fala para o filho assim, fala para fora? Qual é essa expressão? O que significa isso? Hã? Fala para fora, cara. O que é isso? Hein, Orlando? O que é falar para fora? Fala para fora. Fala para fora, rapaz. Eu estou com fome. Fala para fora. Eu estou com sede. Hã? Fala para fora. Davi está dizendo a seguinte coisa. Ei, olha, eu gritei. Eu gritei. Eu gritei. Todo mundo aqui conhece, quase todo mundo conhece o pastor Tarsis. Hoje está pastoreando na América. Pastor Tarsis perdeu o passaporte no aeroporto, nos Estados Unidos. Você sabe o que é você perder o passaporte no aeroporto, antes do embarque? Significa uma coisa: você não vai viajar. Não vai viajar. Não vai. Ele perdeu o passaporte. Não falava inglês. O corredor do aeroporto, uma massa de gente andando para tudo que é a direção dos embarques. Passaporte. O voo marcando para embarcar. É lindo esse testemunho dele. Tarsis Júnior. Meu Deus, não fala inglês. Não tem como se comunicar. O passaporte, o documento mais importante para poder viajar. Ele perdeu. Ele conta aquela multidão de mala indo para cá. Ele ajoelhou no meio do corredor. Deus! Ele gritou, Deus! Ele sabe que está correndo contra o tempo. Porque o avião não espera. A hora de fechar a porta vai acontecer. Ele gritou, Deus, me socorre. Quando ele acabou de gritar, o serviço do aeroporto, em inglês, falou algumas palavras e disse, é Tarsis. Ele, acho que é meu nome. Eu acho que eu ouvi meu nome. Eu acho que eu ouvi meu nome. Ele correu em desespero, falando por causa comigo, falou o som, ali o guichê de informação. Alguém achou o passaporte, entregou lá, e a pessoa pegou, abriu a página, está a foto dele, e falou, também não falava português, o passaporte brasileiro, falou o nome dele, no idioma do inglês, no sotaque do inglês, e ele entendeu que era o nome dele. Ele tremia, correu lá,
A moça olhou a foto dele, entregou e ele entrou no avião. Diga assim: gritei. Agora olha só, e o meu clamor chegou. Diga para quem está perto de você: faz chegar o clamor. Não perde esse culto de hoje não. Faz chegar o clamor. Faz chegar o clamor. A situação na família, a situação é nas finanças, a situação é na saúde, a situação é no emocional. Você tem dois caminhos hoje: ou fica igual, ou muda o entorno. Decide mudar hoje. Trabalha na empresa, todo mundo reclama. Todo mundo reclama. Todo mundo reclama. Todo mundo reclama. Todo mundo murmurando. Não fique igual não. Faz o caminho diferente. Faz o caminho diferente. Não fique igual não. Faz o caminho diferente. Faz o caminho diferente. Grita e diz: Deus, me socorre. Me socorre. E o teu grito vai chegar lá. Agora, fala para fora. A gente fica acanhado. A gente fica... Falou o quê? Falou o quê que você falou? Ou a gente não fala forte, ou a gente não fala direito. Você quer ser curado? Eu não tenho ninguém que me ajude. Alguém lembra de Bartimeu? Alguém lembra de Bartimeu? Alguém lembra de Bartimeu? Ele começou a gritar e foi aumentando, 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 até que chegou. 30 de março, amanhã é o último dia. Quem hoje tem um grito para Deus hoje? Coloque-se em pé, por favor. Irmãos, é individual. Eu vou dizer, é individual. A bênção é individual. A bênção não é coletiva. A bênção é individual. A bênção é individual. Ela não é coletiva. Ela é individual. A bênção é individual. A bênção é individual, ela não é coletiva. Ah, pastor, Deus todo mundo, a chuva veio e molhou todo mundo. Não, não vai molhar todo mundo não. A gotinha vai ser individual. É personalizada. É sob medida. Ou eu vou ficar igual. Ou eu vou mudar esse negócio. O que te aconteceu? O que está te acontecendo? É Deus te capacitando. É Deus colocando, depositando em você uma autoridade para você testemunhar. Cada casal que eu atendo que está com um problema de relacionamento, eu digo: tu vai ser usado por Deus para falar para outros. Tu vai ser usado por Deus para falar para outros. Cada um que está, pastor, pastor, o senhor não imagina, minha vida está um inferno. Você vai ser usado para falar para outros, para outros, para outros, para outros. Você tem autoridade para falar, autoridade. Sabe como Davi começou naquela caverna? Pessoal, vocês estão aí, não é dívida. Cara, eu tenho um cara querendo me matar, o cara é o rei, eu vou reclamar de quem? É a última instância. Quem está querendo me matar é o rei. Entende? Você entende? Então eu não posso falar da parte dele. É o rei que quer me matar. É o rei que quer me matar. É o rei. Você tem problema? Teu problema é fichinha. Quem quer me matar é o rei, cara. É a mais alta autoridade da terra. É quem quer me matar. Sabe, irmãos? Esse buraco, esse vento, essa luta, é Deus te capacitando para falar para outro.
Aí ele falava assim para 11: cara, cobra 2, isso aí é fichinha perto de quem está atrás de mim. E começava a depositar a palavra. Vamos cantar, vamos salmodiar, vamos gritar para Deus. Eu fico pensando, 400 homens gritando: Deus me socorre. Aí Deus pega aqueles homens e transformam em os maiores heróis de Israel, a maior tropa de Israel, os mais corajosos, os mais valentes, os mais destemidos. Eles não tinham medo de nada. Entraram lixo e saíram diamantes. Você está aqui hoje? Oh, aleluia. Coloca melhor o salmo, esse versículo 6 na tela. Tira a imagem e coloca só o versículo. Diga comigo assim: na minha angústia, invoquei o Senhor. Na minha angústia não vai tomar Rivotril. Na minha angústia não vai tomar nenhum medicamento. Na tua angústia não vai tomar nenhuma nada. Na tua angústia você não vai fazer besteira. Lá fora se bebe. Eu bebo para esquecer. Eu me drogo para esquecer. Na minha angústia invoquei o Senhor. Você está aqui hoje? Que não seja mentira de tua parte. Diga assim: na minha angústia eu vou invocar o Senhor. Mas não apenas invocar, eu vou gritar por socorro. Eu vou gritar por socorro. Eu vou gritar. Porque quando eu grito, eu vou fazer chegar no trono de Deus o meu clamor. Pastor, eu vim hoje aqui, último dia, último domingo, porque nada está dando certo. É verdade, eu sei que é. E parece que quando a coisa sai do eixo, fica cada vez pior. O homem que mata urso e leão, se fazendo de doido, babando, irreconhecível. Deus te trouxe hoje aqui para dizer para você: você está irreconhecível. Teu semblante, você está irreconhecível. Tu está fazendo coisa que nem você mesmo imagina que um dia viesse a fazer. Mas Deus está dizendo hoje que Ele vai mudar esse quadro. E eu quero que você creia nisso.